Agora a gente vai para outro breaking news aqui na nossa programação. O ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal acabou de dar uma decisão que muda as regras de punição para crimes cometidos por magistrados. Matheus Teixeira, essa é a principal crítica feita pela sociedade em relação às aposentadorias compulsórias. Ou seja, um magistrado cometeu um crime, fez uma irregularidade, o que acontece? Ele se aposenta recebendo pelo tempo de contribuição e não trabalha mais. A decisão do ministro Flávio Dino agora muda esse cenário. Agora a punição máxima para o magistrado é a perda da aposentadoria, é isso? Perfeito, o ministro Flávio Dino acaba de divulgar essa decisão muito importante, porque, como você acabou de dizer, exatamente essa crítica que recai sobre o judiciário, os privilégios. Mesmo quando tem uma punição máxima, a punição é a aposentadoria compulsória com vencimento proporcional. Ou seja, se foi juiz durante 30 anos, por exemplo, acabava tendo, inclusive, a aposentadoria integral após ser punido. O ministro Flávio Dino agora aproveitou um processo de um juiz do Rio de Janeiro que contestava no Supremo Tribunal Federal a punição imposta pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e determinou que não pode mais haver aposentadoria compulsória. Agora pode haver, mas a pena máxima é a perda de cargo. Em caso extremo, não é mais chegado no limite da aposentadoria compulsória, mas sim da perda de cargo, inclusive com a perda das prerrogativas de um magistrado aposentado que eram mantidas anteriormente. O ministro, na decisão, sustenta que a emenda constitucional da reforma da Previdência já havia estabelecido esse fim da aposentadoria compulsória e, consequentemente, a perda de cargo como a punição mais elevada, mas que até então isso não está sendo considerado pelos órgãos que fazem o controle da magistratura, entre eles o CNJ e os tribunais de justiça que têm suas próprias corregedorias. Como a gente vê na tela, num trecho da decisão que a gente pensou para vocês, são 52 páginas, uma decisão longa que a gente acaba de ler na íntegra e que no ponto 29 ele deixa claro que a expressa referência à aposentadoria compulsória como sanção administrativa aos magistrados acabou na emenda, que foi inserida na emenda de 2004, agora acabou na emenda constitucional de 2019, mas apesar disso ter sido decidido em 2019, até o momento não tem sido observado pelos órgãos, segundo o próprio ministro. Vamos pensar outra página, na página 50, o ponto 41 também explica como deve ser o procedimento do Supremo Tribunal Federal remeter ao CNJ essa questão, porque é justamente o CNJ o responsável por determinar ou a aposentadoria compulsória, até então era a pena máxima, agora a pena máxima deve ser a perda de cargo. No trecho 41 a gente vê casos graves à luz da Constituição devem ser punidos com a perda de cargo. O ministro, inclusive, faz questão de sublinhar esse trecho para deixar claro que agora sim há como o CNJ dar uma punição acima da aposentadoria compulsória com a perda de cargo. E agora, o Conselho Nacional de Justiça, ele determina que faça um debate sobre isso. O presidente do CNJ é o mesmo presidente do Supremo Tribunal Federal, portanto, neste momento, é o ministro Edson Fachin, e ele deve reunir os conselheiros. O CNJ é formado por 15 conselheiros, que também têm mandato, ninguém ali é vitalício, e, portanto, reunir os conselheiros para, à luz da decisão do ministro Flávio Dino, aplicar a nova jurisprudência, agora aplicar a nova ordem de que pode sim ter a perda de cargo. Esse caso específico que ele usou é um juiz do Rio de Janeiro que teria beneficiado as partes, teria atrasado processos para beneficiar grupos políticos da sua cidade. Ele teve a aposentadoria decidida pelo CNJ e isso agora o Supremo Tribunal Federal o ministro Flávio Dino nessa decisão, ele não determina qual será a punição, ele determina que o CNJ faça o debate do caso e, portanto, dá agora a possibilidade de o Conselho Nacional de Justiça determinar a perda de cargo. É importante frisar apenas no contexto que o ministro Flávio Dino acabou com os penduricalhos, ou ao menos tentou ali em uma decisão, e agora ele tenta combater outro privilégio da magistratura, que é a aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais como pena máxima. Agora a pena máxima que pode ser imposta, segundo o ministro, à luz de uma emenda à Constituição de 2019, portanto, isso em tese era para estar em vigor já há 7 anos, mas não entrou em vigor, e agora o ministro determina que o Conselho Nacional de Justiça dê essa nova determinação de que sim, pode haver magistrado sendo punido com a perda de cargo. Para concluir, Uribe, vamos lembrar que isso está muito em discussão por causa de um desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que votou pela absolvição do homem de 34 anos que teve uma relação com uma menina de 12 anos e também em relação ao ministro Marco Buzzi, do STJ, acusado de importunação sexual contra a filha de um casal de amigos dele. Uribe. Que fique concentrado no Conselho Nacional de Justiça, para que não haja o corporativismo de magistrados que atuem, por exemplo, em um estado, como você trouxe a informação, e que acabam postergando todo esse processo. Mais do que isso, se a gente conversa no Supremo Tribunal Federal e no Conselho Nacional de Justiça, já há um consenso de longo prazo da necessidade de acabar com a aposentadoria compulsória, que a punição máxima seja, de fato, que o juiz não ganhe mais proventos, mesmo que tenha colaborado ali com o sistema previdenciário durante grande tempo. Punição é punição, não pode ser uma espécie de prêmio ali, de meia sola, para o magistrado que cometeu um crime. E interessante também a gente perceber agora a solução que deve ser dada. No Congresso Nacional, além dessa PEC, há outra PEC que foi apresentada pela deputada federal Tabata Amaral, que propõe a mesma coisa, o fim da aposentadoria compulsória. Vamos entender uma grande virada no sistema de punição para juízes aqui no Brasil. A pergunta é essa, e até pouco tempo atrás a resposta era, surpreendentemente, sim.
Essa era a tal da aposentadoria compulsória, a pena máxima que o magistrado podia receber. Só que na prática, muitos viam isso não como castigo, mas como um verdadeiro prêmio. O problema era claro. Por isso, a solução precisava ser mais dura: a perda do cargo. E o que botou fogo nessa discussão toda foi um caso específico lá do Rio de Janeiro. E o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, levantou uma série de acusações bem graves. Isso levou a uma decisão histórica do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal. Ele disse que juízes não podem ficar imunes a um sistema de responsabilidade que funcione de verdade. Então, o ponto principal é esse: a aposentadoria compulsória como punição, basicamente, acabou. A partir de agora, a pena máxima para faltas graves é uma só: a perda do cargo. E a consequência mais direta disso é óbvia, né? Perder o cargo, perder o salário. Mas por causa da vitalicidade, essa perda do cargo precisa passar por um processo judicial. O caminho agora tem 3 passos: CNJ aprova, AGU processa e o STF dá a palavra final. E olha, essa nova regra vale para todo mundo no judiciário, de juízes a ministros. Quer dizer, quase todo mundo. Porque existe uma exceção bem importante nessa história. A decisão não se aplica aos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso deixa uma pergunta no ar. Será que estamos mesmo começando uma nova era de responsabilidade?